seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, A Hora do Lucro. Hoje eu vou conversar um pouquinho assim da importância. Por que realmente é importante? Por que precisa saber quem tem pecuária, quem quer continuar na pecuária, que quer ganhar dinheiro com pecuária, por que precisa saber engordar gado? Todas as fases que compõem a pecuária de corte, cria, recria, engorda, enfim, todo mundo que trabalha com boi, que ganha dinheiro com boi, muitas vezes tem a oportunidade e deve ter a oportunidade, e eu vou explicar exatamente isso, o porquê isso é importante. Por que é importante que você saiba engordar gado para usar ou sempre, ou pelo menos em alguns momentos que são estratégicos para o sucesso da sua atividade pecuária? Meu nome é Marcelo Souza, eu sou médico veterinário e eu ajudo produtores a ter lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso, mesmo quem nunca trabalhou com engorda. Esse programa foi criado para ajudar a transformar a pecuária nacional com engorda de qualidade, com eficiência na fase de terminação, que é muito importante, que é considerada por muitos como a fase mais difícil, mais desafiadora. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que não é nada disso, que tem fase muito mais desafiadora que a engorda. Por que é importante que você saiba engordar? Por isso, se você busca eficiência em pecuária, se você busca melhorar a sua atividade pecuária, eu vou te convidar para seguir esse perfil, para ativar as notificações, para você ficar sabendo toda vez que a gente entra no ar. Te convido também, você que está aí pelo YouTube, pelo Facebook, para se inscrever no canal do YouTube, para receber todas as informações de todos os nossos conteúdos. Então, nós vamos começar dizendo de novo sobre o negócio pecuária. E nós encaramos a pecuária, além de ser uma paixão, como um negócio, e assim ele deve ser encarado por você, que eu tenho certeza que está buscando alguma coisa para melhorar aí a sua atividade. Então, quando a gente fala em negócio, por que é importante saber engordar? Quando a gente fala em lucro com a terra, remuneração do capital que você tem investido lá na sua propriedade, de todo aquele capital que está lá, isso precisa voltar para você. Porque senão fica só uma paixão e custa caro essa paixão, hein? Muito mais que outras aí. Então, quem é pecuarista por tradição, que já vem de geração em geração, quem entrou na pecuária não faz tanto tempo assim, gosta pra caramba, mas é muito importante entender e saber praticar, fazer engorda para manter essa tradição, para manter essa paixão, mas remunerando essa terra. Vou falar um pouco também sobre a importância do agronegócio para o Brasil, inclusive a gente poderia já começar por isso, falando sobre a importância do agronegócio para o Brasil, sobre a importância do consumo de carne. Que veja, nós temos diante de várias situações desafiadoras aí, de coisas novas, de carne de laboratório, me perguntaram sobre isso ontem, de carne vegetal, de pessoas famosas, de personalidades, de iniciativas políticas até governamentais, de vários sentidos, em vários âmbitos, mas principalmente um modismo aí de dizer que a carne é pesarosa ou que a carne, na verdade, ela é negativa para a parte de preservação, de sustentabilidade e trazendo novos modismos. Mas a gente sabe que o consumo de carne é muito importante, porque tem alguns nutrientes na carne vermelha que não tem mais nenhum alimento. Bom, dito tudo isso, como é que é a importância da tua atividade pecuária para o agronegócio nacional? É seríssimo isso. Porque, Marcelo, mas eu tenho um pouquinho de gado aqui. É exatamente isso, meu amigo, de pouquinho em pouquinho. O número de produtores no Brasil, ele é estimado. Então, não dá para você jurar que tem lá 200 mil produtores ou muito mais que isso. Mas cada produtor contribui um pouquinho com essa fatia do agronegócio que é a pecuária de corte. Agora, pecuária de corte, ou seja, o próprio nome diz corte, carne, alimento, começo, meio e fim. Quem sabe fazer o fim tem um produto final diferente, que é arroba, que é carne, que é alimento, que tem variação de preço, mas que é necessário lá no final da cadeia. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora, é claro que quando a gente traz esse tema, Marcelo, por que eu preciso realmente aprender a engordar com lucro? Por que eu consigo, que eu preciso saber fazer esse sistema de engorda com lucro? Eu posso trabalhar em outras fases. Será mesmo que a pecuária é o melhor investimento? É claro que quando você é grande, e se você ainda não é grande, você pode se tornar grande, basta trabalhar com constância, persistência e técnica. Se você ainda não é grande e quer ser grande, você pode ser grande. Agora, quando você começa a ficar maior, Marcelo, o que você me diz das atividades integradas? O que você me diz da integração lavoura-pecuária, por exemplo? Se você tem um tanto de dinheiro para investir, um tanto de terra, e uma parte dessa terra vai ser direcionada para a atividade agrícola, que é louvável, show de bola, muito importante. Esse não é o nosso assunto hoje, nós não estamos falando aqui de integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, que é muito interessante também. Nós não vamos falar aqui hoje sobre a possibilidade de diversificar o investimento lá na sua propriedade, tendo um pouco de lavoura. Nós não vamos entrar na parte de sustentabilidade e lucro, que é cada vez mais vigente e gritante, a gente precisa saber que a gente vai ser cobrado por isso. Não vamos falar em crédito de carbono, mas todas essas áreas podem gerar receitas para uma propriedade. E se você está aqui hoje e quer crescer e quer ser grande, é bom que você saiba disso. Hoje nós vamos falar, eu vou te mostrar alguns motivos que fazem com que muitas pessoas tenham realmente
um trauma de engorda, um pavor de engorda, não quer nem ouvir falar de engorda, aquele medo de engordar e botar gado no coxo. Então, se você está trabalhando lá, você precisa fornecer 2,4% do peso vivo em matéria seca. Eu sei que essa informação é muito técnica para alguns de vocês, então eu vou transformar isso em número. Aquele gado vai precisar comer os 10 quilos de matéria seca. Tudo que a gente trata, tudo que a gente faz em dieta é matéria seca. O alimento tem matéria seca e água. Água não bota ganho de peso. Se você animal precisa comer 10 quilos de matéria seca e hoje você está trabalhando com uma dieta que é seca, com baixa inclusão de volumoso, isso pode significar uma economia de diesel para tratar desses animais de 30% a 40% em relação ao que você gasta hoje. Aí entra a parte de custo operacional. Agora eu vou responder. O Armando falou assim, Marcelo, eu acho que as pessoas não têm coragem ou não entram para engorda porque devido ao resultado financeiro e às incertezas do mercado futuro na hora de vender. Armando, show de bola. Eu tenho certeza absoluta que isso impede muito que a pessoa entre na pecuária, na engorda. E veja, isso não é diferente de entrar em nenhum outro ramo, de qualquer coisa que você vá fazer nova, de encarar uma coisa nova que você não sabe, não conhece direito, e na hora de vender, como é que vai estar o preço da arroba na hora de vender? Como é que essa flutuação desse valor de arroba, considerando aí o ciclo pecuário, certo? Realmente é um impacto fortíssimo. E se na hora de vender, por exemplo, o mercado tiver com uma escala longa aí de um frigorífico da tua região tiverem com 30 dias de escala, como é que você sai dessa cilada? Então eu tenho certeza que isso impede muita gente de entrar na operação. Acontece que, quando nós vamos falar numa engorda planejada, que você já planeja ela lá atrás, o que eu ensino para a turma que está comigo? Ó, vai começar a engordar um gado, existe uma série de coisas que você tem que fazer que vai te ajudar a vender esse gado lá no final, lá na hora que ele estiver pronto. Existem algumas ferramentas que mostram um pouco as previsões do mercado financeiro. E, acima de tudo, existe um nível de eficiência que você pode ter usando uma dieta seca, por exemplo, que não tem variação de fornecimento de energia diário, para garantir uma gordura, para que mesmo que esses mecanismos aí de proteção de preço não te ajudem tanto, você tenha eficiência para manter o seu lucro e encarar essa atividade plurianual, ou seja, mensura o seu lucro a cada 6, 7 anos na engorda, porque é mais ou menos essa a duração de um ciclo, de alta, baixa, alta, baixa. Então existe essa forma de encarar o negócio. E além disso, eu diria mais, muitas pessoas não entram porque já engordaram e já tiveram baixo ganho de peso, porque já estavam lá com um monte de gado fechado no coxo e de repente faltou um dos ingredientes, o fornecedor deixou de entregar. Então, todos esses motivos, eles atrapalham, eles impedem a pessoa de entrar na engorda. E para tudo isso existem as contingências. O que são contingências? São coisas que você pensa e planeja. Ó, se acontecer isso, eu tenho essa válvula de escape e essa. Tenho plano A, plano B e plano C. Então, veja, hoje a gente já tem conhecimento e tecnologia suficiente para realmente trabalhar além de. Vamos ver se esse é o seu caso, você que está aqui hoje. Você tem uma terra, certo? Bom, você precisa fazer essa terra dar um pouquinho mais de lucro que ela dá. Você está ali, você está tendo algum resultado, tá? Mas você precisa fazer essa terra dar mais dinheiro, porque trabalhar você já sabe. Tem as dificuldades, tem os desafios que a gente chama, que você vai lá e vence. Será que isso acontece? Por exemplo, vocês têm aí a terra, mas não importa o tamanho dessa terra, não importa se ela não é muito grande. Você não tem vontade de fazer essa terra dar um pouquinho mais de dinheiro, de remunerar um pouco mais, porque trabalhar você já sabe. Seu pai já sabia. E aí, você tem essa vontade de trabalhar um pouquinho melhor? Então, talvez isso tenha acontecido com você. E talvez, assim, esse fato da terra não remunerar o suficiente te impeça, por exemplo, de crescer na atividade. Meu amigo, qualquer um pode ficar grande. E a primeira coisa que você tem que fazer para ficar grande é começar a pensar grande. Tem conhecimento, tem planejamento, tem atitude. E começar a pensar grande para, por exemplo, ter lá o prazer de comprar uma caminhoneta zero, lá do jeito que você quer para andar, porque você trabalha pra caramba, você merece, entendeu? Ter lá, por exemplo, uma rentabilidade maior, porque muitas vezes, talvez, a rentabilidade da operação que você tem aí na sua fazenda não é muito boa. Você gosta muito, mas sempre tem que ficar pondo dinheiro ali, sempre tem que ficar tirando dinheiro de outro lugar para pôr na fazenda, e isso pode ser uma coisa que te desmotiva, te desanima demais. E se esse é o seu caso, você precisa aprender a engordar, e eu vou te dar uns motivos já já. Olha, a Ana disse assim, Marcelo, bom dia, difícil a mão de obra no mercado. Ana, o fator gente, ele está cada vez mais desafiador. Por quê? Porque, por exemplo, o que eu faço aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, é trazer um método, uma forma de ajudar as pessoas a rentabilizar a atividade pecuária, uma técnica, uma parte técnica com base no meu estudo de médico veterinário, na minha experiência como consultor. Me formei em 97, trabalho nesse mercado desde então. Então, o meu objetivo aqui é trazer informação. Mas tem muita gente que vai na internet para despertar nas pessoas desejos e a pessoa quer ser isso, quer ser aquilo. Aí tem formas de auxílio. Então, realmente, a pessoa não quer, muita gente não quer mais trabalhar. Então, o que você disse é verdade. Então, tá mais difícil do que antes. Mas eu vou te dizer o outro lado dessa moeda. Porque uma pessoa que está motivada, existe técnica para fazer isso, existe seleção para fazer isso. Então, a primeira coisa para vencer essa dificuldade é você botar na sua cabeça, ó, eu sou porreta, eu vou fazer esse negócio acontecer, se precisar trocar, eu vou trocar, e quem ficar comigo vai estar satisfeitíssimo.
Hoje tem até atividade para as famílias que estão nas fazendas, para que não só o funcionário, mas a esposa do funcionário, por exemplo, também esteja satisfeita. A gente já sabe como fazer isso hoje. Então, veja, é um desafio com certeza, mas tem solução. Se por um lado a tecnologia ela traz nas pessoas vontade de ter sucesso e dinheiro sem trabalhar, por outro lado ela traz ferramentas para nos ajudar a ter uma equipe mais coesa, mais formada. Então vamos lá. Me diga uma coisa, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Eu não sei se algum de vocês que está aqui hoje se enquadra nesse perfil de produtor, por exemplo. Então vamos lá. Eu venho fazendo pecuária já há algum tempo, certo? Eu tenho uma pecuária que é mais extensiva e de uns tempos para cá ficou mais difícil. Eu passei a ter resultados piores. Aí veio a última queda do bezerro aqui, me derrubou, me apertou demais. Antes de ter essa queda no bezerro, a gente teve uma alta depois, na época de pandemia, um pouco depois, teve uma alta importante, por exemplo, no custo dos insumos para adubar pasto, na parte de controle de praga. Então a gente teve um custo que aumentou demais. E eu sempre trabalhei, ou eu ainda trabalho com um ciclo longo, certo? Ou seja, esse bezerro nasce, esse bezerro desmama, esse bezerro fica um ano lá, às vezes passa 2 secas na fazenda para depois ir para engorda. Então eu estou com um bezerro que não desenvolveu, um animal na fazenda que não desenvolveu. Por que não desenvolveu? Porque não tinha comida suficiente para ele desenvolver a pasto na fazenda. Por que não tinha comida suficiente para esse animal desenvolver a pasto? Porque essa pastagem vem degradando gradativamente com o passar do tempo e a fazenda vem perdendo capacidade produtiva, baixa capacidade de suporte, os animais com ganho de peso abaixo do que precisaria ter. Na hora de vender esses animais você recebe menos e isso forma um ciclo. Isso faz com que você, conforme isso vai acontecendo, que você realmente tenha a impressão que não pode investir, que não precisa investir de jeito nenhum. E aí, qual que é um outro sintoma que talvez possa acontecer com algum de vocês que está chegando aqui agora? Veja bem, a fazenda fica lá muito tempo sem receita. Por quê? Porque você vende ovos errado, às vezes vende uma reposição, né? Vende uma vacada lá para o frigorífico, às vezes vende umas novilhas, mas, enfim, uma vez por ano entra dinheiro na fazenda. Só que o custo é todo mês. E para conseguir realmente fazer com que isso funcione, tem que ter um planejamento de caixa. Caixa é dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa para qualquer negócio, para fazenda, é importantíssimo dinheiro em caixa. E tem que ter uma organização para isso, para esse caixa manter a fazenda. Só que se você vem naquela situação anterior do ciclo mais longo, com dificuldade de produção eficiente a pasto, o que pode estar acontecendo? Pouca remuneração desse gado que está sendo vendido, deixa de fazer um pouco as manutenções necessárias, por exemplo, em cerca, e isso atrapalha demais entreveiro, diminui o investimento na nutrição a pasto. E veja, eu não vou dizer aqui que você, quando você está com falta de pastagem, que você consegue, o que compensa, por exemplo, investir em mineral, aumentar a inclusão de mineral para suprir uma deficiência de pastagem, porque essa conta é muito difícil. Mas, em geral, eu percebo que o investimento em sal acaba diminuindo, e aí, não sei se isso acontece com você também, uma dificuldade de controlar o estoque de sal na fazenda, e aí acaba o sal, o gado fica sem sal um tempo, aí aquele vendedor some, aí vem outro, né? Enfim. Algumas situações aí que vão alongando cada vez mais esse ciclo e entregando animais cada vez mais aquém do que eles precisariam estar para serem bem vendidos. Então, se isso acontece na sua propriedade, está na hora de você aprender a fazer engorda de uma forma mais simples para botar um faturamento aí dentro. É muito importante, isso pode te ajudar demais. Então, quando a fazenda vem num cenário de perda de capacidade produtiva, de perda de valor, é muito normal o produtor pensar assim: Marcelo, você está falando em engorda, né? Já está difícil para mim tocar com desse jeito que tá, né? A fazenda vem pouco pasto, gado ganhando pouco peso, ciclo longo, dificuldade de venda. E aí o produtor chega para mim e fala: Marcelo, imagina então se eu investir, se eu botar dinheiro. Esse é um pensamento muito comum. E eu entendo se você pensa assim, porque não tá fácil. Se eu te falar para botar dinheiro numa situação que não tá fácil, vai falar: Marcelo do céu. Acontece que a pecuária que a gente trabalha é uma pecuária de investimento e retorno. Existe uma forma de começar a recuperar uma fazenda. E é claro que para fazer esse trabalho a pasto, existe um estudo que tem que ser feito na fazenda. Existe uma forma de fazer isso gradativamente. Não é em um ano, talvez em 5 anos. Mas o fato é que a primeira ferramenta que você precisa ter para corrigir isso é engordar um pouco de gado, até para aliviar a taxa de lotação aí dos seus pastos. Eu fiz um vídeo curto aí há um tempo atrás e andou bastante esse vídeo. E olha, eu falei que o câncer da pecuária nacional é realmente o que aconteceu com a degradação de pastagens nas fazendas. Então, esse investimento que muitas vezes dá medo de fazer é um investimento que não existe a certeza do retorno, porque não existe a técnica por trás. E não é para sair adubando toda a fazenda. Não é isso não. Eu trabalho de uma forma assim. Primeiro, nós vamos usar todo o recurso que já está na fazenda sem a necessidade de investimento, ou com o menor investimento possível, certo? Agora, para engorda, eu tenho que tratar. Você tem que tratar. E para tratar, não é o trato barato que dá lucro. É o trato certo. É o trato certo que dá lucro. Muito bem. Agora, se você está aqui hoje
se você gosta de pecuária, mas de uns tempos para cá, tem tido uma certa frustração, um desgosto mesmo, porque, Marcelo, não dá mais para manter a fazenda como meu pai fazia, como meu avô fazia, como era antigamente, como era essa pecuária antigamente. O mundo mudou muito, a nossa política está destruindo tudo, enfim. Meu amigo, minha amiga, está tudo muito diferente de antigamente, realmente isso é verdade, e talvez isso cause um desinteresse em você pela pecuária, talvez até te leve a um abandono da atividade, e talvez você precise vender a sua fazenda justamente na sua vez de tocar, uma fazenda que já vem aí por gerações e que na tua mão ela precisa ser vendida. Se você gosta de pecuária e está nessa situação hoje, eu vou ficar feliz em te ajudar, em te dar ferramentas para mudar a realidade da sua fazenda de zero e aprender a engordar. É a primeira delas. Tem gestão, tem controle, tem encarar a fazenda como um negócio, tem a parte de equipe, ou seja, existem maneiras de fazer isso. Então o negócio é o seguinte, hoje nós estamos falando aí por que você deveria aprender a engordar, certo? O meu próximo assunto seria dificuldade com mão de obra, né? Porque você tem dificuldade de relacionamento com a tua turma, com o teu funcionário, se você tem dificuldade de achar gente boa para trabalhar, se você não consegue que a tua equipe faça os serviços na hora que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, tudo isso pode ser um reflexo de não estar encarando a sua propriedade como um negócio. Existe uma forma certa de fazer isso, de encarar a propriedade como um negócio, de tocar essa turma e de fazer engorda. Ainda que você tenha passado por uma dificuldade aí de mão de obra, se o sistema for simples, eu tenho certeza que o teu funcionário, vendo o gado engordar, vai mudar a opinião dele em relação a tudo isso, porque eu já vi muito disso acontecer. Porque quem nunca fez engorde, no pasto o gado tá bonito, vai ganhando peso, mas no confinamento é muito mais rápido, então dá gosto da turma ver uma operação de engorda bem feita. Mesmo que você tenha tido dificuldade, ainda que você tenha tido dificuldade com mão de obra, introduzir a engorda numa propriedade hoje é uma estratégia fundamental que você pode usar só em alguns momentos, ou pode usar o tempo todo. Por que é bom usar o tempo todo? Porque cada mês você pode estar faturando a cada mês. Todo mês pinga lá um pouco. Como é que é isso? Como é que vai ser o seu prazer em ter essa fazenda que está te dando um pouco de dinheiro todo mês? Ah, Marcelo, mas olha, eu entendo o que você está falando. Eu tenho uma operação aqui, ó, eu sou advogado, eu sou médico, e eu tenho bastante médico. Por incrível que pareça, eu sou veterinário, tem bastante médico, tem advogado, tem dentista lá comigo. No programa, na consultoria, na mentoria. Como é que eles fazem? Como é que eles conseguem tocar a atividade de longe? Bom, primeiro, tem tecnologia já que ajuda isso. Barata, simples, por exemplo, por câmera. Tem um cliente meu, um médico, super competente lá do Rio Grande do Sul, o Mateu, que toca a fazenda dele usando as câmeras, certo? E vai para lá a cada 15 dias, uma vez por semana. Pode ser que no começo de uma operação de engorda você tenha que estar lá, sim, para fazer algumas coisas importantes. Mas além disso, além de ter essa, por exemplo, a possibilidade de usar as câmeras e ter uma internet na fazenda, além de tudo isso, ainda tem uma situação que é trabalhar a sua equipe para que ela se sinta também pertencente, dona um pouco daquele negócio, que busque fazer o negócio dar certo. Agora, o que será que você pode fazer de diferente hoje para melhorar o nível de performance da sua equipe? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer simples, que você pode fazer a partir de agora, é mudar a forma, a atitude que você tem em relação a isso. Eu sou dono desse negócio, eu vou tocar esse negócio, eu vou achar as pessoas certas para me ajudar a tocar esse negócio. E a partir do momento que você falar isso, botar isso na cabeça, como dizia o meu avô, se você encasquetar isso aí na cabeça, você vai fazer, você vai conseguir fazer, certo? Então essa é a primeira coisa que precisa mudar, que pode mudar, se você quiser. Não precisa, mas pode, se você quiser mudar a realidade aí do seu negócio. Muito bem, se isso te ajudou hoje, manda esse vídeo também, compartilha esse vídeo, ajuda alguém que pode estar passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo desafio que você está passando hoje, porque se eu ajudo você, você ajuda ele, a gente ajuda um país, a gente muda um setor, a gente muda o sistema de engorda no Brasil, a gente muda uma realidade de um sistema produtivo.